A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém. Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada, para estarmos todos juntos, unidos em um só Espírito, sendo a verdadeira igreja viva do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, em todas as redes sociais que estamos ao vivo neste momento e para mais de 20 países, independente de onde estiverem nos acompanhando. Sejam todos vocês muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, as escrituras sagradas; números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática; e cores, o que explica as cores de nossas vestes santas e o fundo do cenário de nossas lives. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. Caraca, que impressionante! Ai... Desculpa, gente, que a gente tá ao vivo agora em todas as redes sociais. Em uma das redes sociais apareceu um personagem que já é corriqueiro daqui, que justamente eu acabei de falar o meu nome. Passou 10 segundos, ele entrou na live perguntando o meu nome. Mas vamos lá, ele não gosta de examinar, então eu tô aqui pra poder dar palco pra palhaço. Vamos lembrando que o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais, que nós estamos aptos para ministrar para vocês, de onde nós estivermos, até seja onde for que vocês estejam, ou para onde vocês vão. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre houveram os sorteios, para que não houvessem manipulações de sentimentos, nem de interesses dos seres humanos, dando sempre a total liberdade e legalidade ao Senhor Deus, para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que nós separamos apenas algumas aqui, para vocês estarem examinando sempre com muita atenção e cuidado, tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E examinem nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 16 a 26. Eu pulei umas etapas aqui, mas vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulos 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E como lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, versículos 41 e 42, Lucas 11, versículos 41 e 42, João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel, como está escrito nas Escrituras Sagradas. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas, com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Jesus Cristo, e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para a sua edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. E eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre houveram os sorteios, que eu mencionei as passagens anteriormente, para vocês estarem examinando. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Sejam vocês também membros dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, e pode continuar frequentando o templo do qual você está frequentando atualmente, pois nós estamos aqui para ajuntar o povo do Senhor Jesus, o Cristo, todos nós, os seres humanos, em um só Espírito, assim como mandam nas Escrituras Sagradas. E para você ser membro dessa igreja virtual, basta você seguir ou se inscrever, dependendo da rede social que estiverem nos acompanhando, e escolher um número de 1 a 12 para ser parte dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e estará recebendo também de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada, um livro e um capítulo
para a sua meditação, para você interagir com a palavra do Senhor Deus, trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. E saibam que nós estamos oferecendo 3 milhões de reais em dinheiro para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 3 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 40 ofertas que nós estamos apresentando já tem mais de um ano na internet e que o prêmio somado ultrapassou os 730 milhões de reais em dinheiro, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, em que o prêmio somado ultrapassou 1 bilhão de reais em dinheiro, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo. E lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo sempre foram através de cartas as comunicações entre elas. E é por esse motivo que nós também utilizamos na internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de um minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. Pois como está escrito em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor Deus. Gil, fica quietinha que já vai chegar a sua vez, que eu vou pegar o texto, já que você é preguiçoso o suficiente de não ir lá procurar. Então pode deixar que eu vou fazer questão de ler aqui na live, porque eu já tenho permissão do nosso sacerdote apóstolo para passar um pouco do horário, justamente para poder ler o texto que você comentou. Que eu te respondi, mas você não comentou. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nos livros de Mateus 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. E vou justamente responder essa pergunta aqui agora. Que a inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil, pois lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus, nós também somos um grupo de empresários e estamos aí atuando em todo o Brasil, e que a inauguração dos nossos templos físicos também chegará juntamente com as nossas empresas em todos os municípios do Brasil, e a inauguração deles estará levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se juntar a nós, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. E para ser membro dessa igreja virtual, basta seguir, no caso dessa rede social, e escolher o seu número de 1 a 12 para você ter um livro e um capítulo para a sua meditação. E lembrando que todos os obreiros recebem o seu salário ao trabalhar conosco. Tudo para mais honra e glória, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Já chegou, já tem treta. É ele que arruma a briga, porque a gente não tem briga nenhuma com ele. Só que ele não lê a resposta dos comentários, e aí com isso ele acaba se prejudicando. E aqui também vamos dar início às orações para darmos início às ministrações, e já eu vou ler a resposta para o tal do Gil. Vamos lá. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco,
como está escrito nas Escrituras Sagradas. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Eu vou responder logo o Gil, que é para ele parar de ficar falando besteira nos comentários. Vamos lá. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que estamos aqui de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada. Comecei a seguir e agora o que você faz? Escolha o número de 1 a 12, pois eu estarei sorteando 12 números. No caso 6, que um lado é ímpar, outro lado é par. E cada um desses números, logo em seguida, eu estarei sorteando um livro e um capítulo para a sua meditação. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Para você interagir com a palavra do Senhor Deus e trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. E se você for alguém que tenha, no caso, idade suficiente, ou então seus pais, caso você seja mais jovem, para poder levar um de nossos templos físicos até a sua região, basta entrar em contato conosco através do privado, nos falando o seu bairro, município, estado e país, caso você esteja fora do Brasil, para entrar em contato conosco, que nossa equipe estará repassando para você o passo a passo para levar um de nossos templos físicos até a sua região. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Então agora, dando um rápido intervalo aqui para todo mundo, explicando para quem está nas outras redes sociais. Em uma das redes sociais, tem uma pessoa que desde que chegou aqui começou a nos acusar de um monte de coisa. Ele, na primeira live que ele apareceu, ele falou um monte de besteira e eu não tenho tempo para poder ficar respondendo nesse horário, de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada. Mas eu tenho um espaço reservado para tirar as dúvidas com porquê, para que e como, sobre as Escrituras Sagradas ou sobre as nossas ofertas, que é no @mileofertadim, de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos. Mas essa pessoa nunca apareceu lá. Ela só aparece no horário dessa live que eu não tenho como responder. Mas eu tive que pedir permissão específica para o nosso sacerdote para poder responder. Eu vou responder porque eu quero acabar logo com isso. E justamente, deixando bem claro para todos vocês aqui, eu vou ler aqui os comentários que ele falou, algumas, né, porque os que teve durante a live eu não tive tempo para poder ler, mas agora vamos estar lendo aqui. Que primeiro, e um detalhe, que ele me deu uma oportunidade de responder, e eu respondi ele, porque ele deixou lá nos comentários de um dos vídeos nossos, questionando justamente, e eu fiz questão de responder todas as perguntas que ele tinha feito na hora dos comentários, já que nós tiramos print de tudo e no final, quando tenho tempo, eu sempre leio lá os comentários para saber o que aconteceu. E eu respondi essa pessoa no mesmo dia, se não me engano, mesmo dia não, no dia seguinte, mais ou menos. Mas essa pessoa não foi ler os comentários e continuou voltando aqui todos os dias com ponte de palhaçada. E vamos aqui estar nisso, que recentemente, há um pouco tempo atrás, ele comentou o seguinte: a minha questão é, vocês têm os 3 milhões de reais? Isso aqui ele respondeu depois de eu já ter respondido ele, só que ele não foi olhar a resposta anterior. Mas primeiro eu vou ler essa resposta, para depois estar lendo para vocês a resposta da qual, até hoje, ele não foi buscar para ler. Vamos lá. E a minha resposta foi: e a nossa questão é, quando você vai criar bom senso e noção de vergonha? Nos surpreende alguém como você, que diz ter tanto estudo, cometer um erro infantil e básico de não examinar. Se você soubesse a vergonha que está passando e como está se prejudicando cada vez mais espiritualmente, quando vem falar alguma besteira para nós, sem ter lido até hoje o meu comentário com todas as respostas, talvez você nem aparecia mais na internet. Eu não sou um papagaio para ficar repetindo as mesmas respostas para as mesmas perguntas que você faz toda vez, somente porque você não foi ler as respostas. E mesmo que eu fosse um papagaio, eles devoram os insetos e não ficam alimentando eles. Então amadureça e leia a nossa resposta e demonstre de vez o tipo de caráter que você tem. Se vai reconhecer o erro e pedir desculpas, ou se vai simplesmente se sentir envergonhado e sumir, ou se vai insistir no erro e se tornar ainda mais tolo do que já está demonstrando ser.
Tente realizar a sinapse básica para absorver as próximas informações que alertam sobre suas atitudes e ainda aconselham em como lidar com você. Provérbios 18, versículo 13. Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Provérbios 23, versículo 9. Não fales aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria de tuas palavras. Provérbios 26, versículo 4 e 5. Não responda ao insensato com igual insensatez. Do contrário, você se igualará a ele. Responda ao insensato como a sua insensatez merece. Do contrário, ele pensará que é mesmo um sábio. E agora vamos à pergunta que ele fez lá na outra rede social, na primeira live, quando ele apareceu. E eu vou finalmente ler a nossa resposta aqui, para vocês estarem examinando sempre com muita atenção e cuidado. O outro já falando que vai pegar um chá para poder ver. Gente, desculpa, eu vou ler mais devagar então. Achei que estivesse lendo devagar, mas não estava. Vamos lá, a resposta que ele deu. Deixa eu beber água para eu ler mais devagar. Vou ler mais devagar. A resposta, o comentário que ele fez já tem mais de 3 semanas e eu dei a resposta e ele não foi lá ler a resposta. Ele comentou o seguinte, abre aspas, meu Senhor Jesus Cristo ensinou, vinde após mim, aprender de mim, que sou manso e humilde de espírito. E infelizmente, vocês não aprenderam a humildade de Cristo. Dá para ver que tem um bom conhecimento da letra escrita, mas de Cristo não. Então, não sei se acabou a live ou vocês me baniram. A Bíblia tem 31.175 versículos. Existem milhares de interpretações para cada versículo e cada pessoa acha que a sua interpretação é a melhor do mundo e vocês não são diferentes. Aí agora vamos finalmente a resposta. E a louça é isso que ele, pelo jeito, não tem para poder fazer. Mas eu tenho muito pouco tempo livre, mas o tempo livre que eu tenho, eu ainda fui responder essa pessoa e ela até hoje não deu a resposta. Vamos lá. Deixa eu ler devagar. Você já demonstrou sua ignorância de diversas formas em suas palavras, não apenas agora, como durante toda a live, onde não pude ter a oportunidade nem o tempo em lhe responder, mas irei fazer isso agora, começando por falar a quantidade de versículos que a Bíblia possui não funciona para tentar demonstrar o mínimo de conhecimento, já que essa é uma informação facilmente adquirida através do uso das inteligências artificiais. Ainda mais quando se erra um número falado. A não ser que você utilize uma Bíblia religiosa e adulterada, que possui mais versículos e ainda parecem estar sendo descobertos mais. Pois na live você iniciou afirmando ter 31.173 e agora são 31.175. Outro fato que mostrou sua falta não só de conhecimento, mas principalmente do discernimento e entendimento das Escrituras Sagradas, já que você sequer sabe o que é humildade. Mas se nos seus estudos em que você se gaba não foi capaz de aprender isso, não sou eu que vai te ensinar agora. Só te faço uma pergunta. Então o apóstolo Paulo não era humilde segundo os seus padrões? Pois em 2 Coríntios 11 ele está apresentando todo o seu histórico de dificuldades, renúncias, superações e etc., para os seus discípulos examinarem suas obras e frutos e comprovarem que ele em nada foi menor que os outros líderes, afirmando até mesmo ser mais do que eles. Sua falsa humildade é perigosa, pois você está distorcendo a palavra das Escrituras Sagradas. O líder tem que ter um histórico e apresentar esse histórico para que as pessoas possam estar o examinando segundo as Escrituras Sagradas. E assim, como você mesmo disse, nós não conhecemos você da mesma maneira que você não nos conhece e nem pareceu disposto a examinar as obras e os frutos como o Senhor Jesus mandou que fizéssemos. Pois diversas vezes eu falei o horário de término em nossas lives e ainda me despedi antes de encerrar. Se você estivesse prestando atenção em nossas palavras corretamente, nem teria feito esses comentários. E na live mesmo eu percebi sua mente empedernida e que seria inútil continuar discutindo com você.
Provérbios 23, versículo 9. Não fales ao ouvido do tolo, porque desprezará a sabedoria de tuas palavras. Então, falei que você voltasse ao começo da live para analisar as bases da Bíblia Sagrada que nós apresentamos, já que se dizia acreditar na Bíblia Sagrada, coisa que você não fez. E sobre essa ladainha maligna de cada um achar que pode ter a sua própria interpretação da Bíblia Sagrada, a nossa posição é bem clara quanto a isso. Estamos oferecendo 2 milhões de reais em dinheiro para qualquer um que provar, com base na Bíblia Sagrada, de que é permitido cada um ter a sua própria interpretação dela. E sobre a nossa confiança, da qual você nos acusa de não ter humildade por causa dela, então, além do apóstolo Paulo, o Senhor Jesus também não era humilde em seus parâmetros, porque ele mesmo disse em João 8, 46 e 47, quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não me credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Você também falou, abre aspas, mas você acha que todo mundo quer dinheiro, fecha aspas. Se tivesse voltado ao começo da live, como lhe foi orientado, saberia com que intuito nós apresentamos as ofertas em dinheiro. É para que qualquer um, independente de ter ou não conhecimento ou temor das Escrituras Sagradas, possam fazer prova do nosso caráter e profundidade do conhecimento, sabedoria, inteligência, discernimento e o entendimento que é superior a todos os outros. Você também destratou nos comentários alguém que afirma ser uma criança de 7 anos e ainda se diz conhecer o Evangelho de capa a capa. Conhece tudo, menos as passagens que o Senhor Jesus fala sobre as crianças? E nós não nos achamos, abre aspas, os donos da verdade, fecha aspas, como você também disse, mas sim somos amigos da própria verdade. João capítulo 15, versículos 14 e 15. Abre aspas, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvir de meu Pai vos tenho feito conhecer. Fecha aspas. O nosso professor e quem nos ensinou e ainda ensina todas as coisas é o Espírito Santo de verdade. Examine João capítulos 14, 15 e 16 para saber mais sobre ele. O Senhor Jesus não é, abre aspas, o último sacerdote, como você mais uma vez afirmou. Ele nos constituiu reis e sacerdotes, com ele sendo o único sumo sacerdote. Ou mais uma vez, seus estudos não te ensinaram isso. E você também nos perguntou se vamos atrás das ovelhas nos hospitais, cadeias e ruas. Seria para nos acusar mais uma vez de não sermos humildes, após falarmos todas as obras e frutos que fazemos constantemente? Pois esse é mais um dos motivos que o nosso sacerdote e apóstolo não mostra o seu rosto nas lives, pois ele continua com o trabalho nas ruas. Eu e minha mãe ficamos limitadas a trabalhar de casa em casa por motivos de segurança, pois o Senhor foi bem claro para não atentarmos a ele com a nossa segurança. Diversas vezes o nosso sacerdote e apóstolo sofreu ameaças e tentativas de sequestro, quando descobriam quem ele é, mesmo antes de nós estarmos oferecendo milhões na internet. E também perguntou se temos todo esse dinheiro que oferecemos. Então está interessado nisso, pois eu afirmo que, se o Senhor Jesus não nos concedeu uma riqueza milhares de vezes maior do que estamos oferecendo na internet, que todas as pragas e maldições que estão escritas nas Escrituras Sagradas caiam sobre todos os setores de nossas vidas e que o Senhor Jesus não tenha misericórdia de nossas almas. E você parece não acreditar mesmo na justiça do Senhor Deus, pois nós sempre colocamos a mão sobre a Bíblia Sagrada, chamando o juízo do Senhor Deus para cima de nós, caso estejamos mentindo, adulterando, enganando, blasfemando e etc., desde o princípio de nossas caminhadas, ou seja, muito antes da criação dos canais e transmissões das lives. O juízo do Senhor Deus pode demorar aos olhos dos seres humanos em situações normais, mas nunca quando a pessoa chama o juízo do Senhor Deus sobre si. Tenha mais temor e prudência e reconheça de que muitas das coisas que você nos acusou é justamente onde você mesmo está agarrado. Glórias ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Falaram aí quem escreveu para você, Senhor.
Ninguém, fui eu. Foi o Espírito Santo de verdade quem me concedeu a inspiração, mas todos os comentários, assim, quando é esse tipo de coisa, sou eu mesmo que escrevo misericórdia ainda no livro. Pois é, ele que nem é o nosso livro ainda, que vai ser lançado aí pra vocês poderem estar examinando para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Agora vamos ignorar o Gil e dar início aos sorteios e às ministrações, que hoje a live vai passar um pouquinho de 00:12 por causa desse intervalo que nós tivemos que dar para poder finalmente responder este ser que eu não posso chamar nem de abençoado, porque está pervertendo a palavra do Senhor Deus. Vamos dar início. Escolha o seu número de 1 a 12 para ser parte dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Tudo para mais honra e glória. Flaiana, pelo amor de Deus, eu não ligo pra moda, eu não tô seguindo moda nenhuma, então esquece a minha tiara e foca na palavra do Senhor Deus. João 8, versículos 46 e 47. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Então vamos dar início às ministrações. Estamos ao vivo aqui de segunda a sexta, de 00:07 até 1:12 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do Senhor Deus, das Escrituras Sagradas. Hoje eu estarei sorteando os rebanhos benditos de número ímpar, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número par. Rebanho bendito ímpar de número 5 e rebanho bendito par de número 6 são os primeiros a receberem um livro e um capítulo para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando que aqui eu sou membro da igreja virtual, @as_sem-ovelhas, mas eu ministro nessa outra igreja virtual, @igrejas benditas, de segunda a sexta, de 00:07 até 1:12 da madrugada. Tudo para mais honra e glória do nosso Jesus Cristo. Vamos lá, livro de Marcos, que contém 16 capítulos. Livro de Marcos, que contém 16 capítulos, é o primeiro livro a estar sendo ministrado nesta madrugada. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Louvado e engrandecido seja mais e mais o santíssimo nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos à ministração do livro de Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9, para o rebanho bendito ímpar, de número 5. Marcos, capítulo 9. E para o rebanho bendito par, de número 6. Marcos, capítulo 10. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Produção, me dá um papel e caneta, por favor. Marcos, capítulo 9, é o primeiro livro a estar sendo ministrado. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui trazendo a palavra do Senhor Deus para o coração de todos vocês, com orações e ministrações. Lembrando que os inscritos e seguidores recebem orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, para que vocês possam estar interagindo com a palavra do Senhor Deus e trazendo a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. Não se esqueçam que estamos aqui de segunda a sexta, levando a palavra do Senhor Deus ao coração de todos vocês, com orações e ministrações das Escrituras Sagradas. Louvado e engrandecido seja mais e mais o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Aqui. E vamos dar início à ministração de uma oração, lembrando que as nossas orações são numeradas, pois, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 3 é a primeira oração a estar sendo ministrada para levar a palavra do Senhor, sem manipulações, ao coração de todos vocês. Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas agora conosco nessa live da tua justa e bendita igreja virtual, @igrejas benditas, que haja agora as tuas abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, chegando, restaurando e renovando a vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos dar início à ministração e respondendo duas pessoas que estão nas duas redes sociais. Se a verdade não tivesse chegado até nós, se nós não tivéssemos pleno conhecimento e certeza da verdade, não só na nossa emoção, no nosso sentimento, como nós temos como provar que estamos certos, se a gente não tivesse nada disso,
a gente não estaria oferecendo milhões de reais na internet para quem provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados, ou que nós estamos mentindo, ou que o que eles estão fazendo é o correto e o verdadeiro. É muito simples. Prova nas Escrituras Sagradas que estamos errados e mentindo e recebe o prêmio em dinheiro, porque nós também somos um grupo de empresários. E é sempre muito importante estarmos examinando as obras e os frutos e tendo obras verídicas para provar se o que nós estamos apresentando é o melhor e o verdadeiro, ou se é apenas fábulas e religiões e filosofias carnais e mundanas. Vamos dar início à ministração no livro de Marcos, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 7. Dizia-lhes também: em verdade vos digo, que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou sós em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E os seus vestidos tornaram-se resplandecentes, em extremo brancos como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra os poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés, e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui, e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nessa ministração no livro de Marcos, capítulo 9, a gente vê a soberania do nosso Senhor Jesus Cristo e a importância que tem em nós ouvirmos e praticarmos as suas palavras e não seguirmos por apenas a emoção e o sentimento. Pois o Pedro aqui, com uma falsa aparência de santidade e tentando ali pela emoção e sentimento, por seu corpo natural, suas emoções estarem abaladas, acabou sugerindo algo que seria errado de se fazer. Então, por isso que é muito importante a gente examinar a palavra do Senhor Deus e andarmos sempre guardando a palavra do Senhor em nossos corações, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E vamos à próxima ministração. Escolha o seu número de 1 a 12 para você ser parte dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o próximo rebanho, rebanho bendito ímpar de número 7 e o rebanho bendito par de número 8, são os próximos a serem ministrados. E o seu número 6 que você escolheu acabou de ser ministrado. Marcos capítulo 10, para a sua meditação. E vamos à próxima ministração. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Os seguidores e inscritos recebem orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E o livro é o livro de Gênesis. Gênesis, que contém 50 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Fazemos live de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada. Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37 para o rebanho bendito ímpar de número 7. Gênesis capítulo 37. E para o rebanho bendito par de número 8. Gênesis capítulo 38. E respondendo ali essa história de rebanho, é porque todos nós somos rebanhos, segundo as escrituras da Bíblia Sagrada. Tem o rebanho das 100 ovelhas, o rebanho dos 70 santos, o rebanho dos escolhidos do Senhor Jesus, aqui o rebanho dos benditos, onde nós sorteamos os números, que são esses papéis brancos com as letras vermelhas, para que vocês tenham um livro e um capítulo para a sua meditação. Pois assim você pode falar com o Senhor Deus no seu pensamento: Senhor, fale comigo, seja uma resposta de alguma pergunta, algum questionamento que você tenha, seja verdadeiramente uma palavra para você. João capítulo 10, que no caso o nosso sacerdote está falando, que é sobre o Senhor Jesus deixando bem claro que nós somos os seus rebanhos, um só rebanho e um só pastor, e eu sou, que é o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E voltando, aí você vai ter como falar ao Senhor Deus, pedindo uma instrução, uma orientação, seja uma palavra de alívio, de conforto ou até mesmo de repreensão, pois ele repreende aqueles quanto ele ama, que é para que nós possamos estar verdadeiramente indo para o melhor caminho que ele preparou para todos nós. E aí, com isso, você pode ter um livro, uma palavra do Senhor Deus, sem nada que venha do ser humano. Você não está simplesmente chegando para uma pessoa aleatória e falando: me dá uma palavra do Senhor. E a pessoa com base em filosofia, em psicologia, em manipulação, leitura de interpretação,
esse tipo de coisa, a pessoa acaba dando uma palavra carnal. Mas aqui é tudo 100% a palavra do Senhor Deus. Vamos à ministração de oração, lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 6 é a próxima a estar sendo ministrada. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja, através da tua santa palavra, sendo ministrada, o teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça que os teus santos, justos e benditos hão de entrar, para o louvar, exaltar e glorificar mais e mais. E todas essas benditas vidas dos benditos membros dessa tua igreja virtual, @igrejas benditas, sejam livres, limpas e libertas, para receberem as abundâncias de promessas e alegrias do Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. O foco aqui não é a minha tiara se tá ou não na moda. O foco aqui é a palavra do Senhor Deus, orações e ministrações. Esse é o foco da live. Então, por favor, peço que vocês tenham um verdadeiro foco. E vamos estar dando início à ministração no livro de Gênesis, capítulo 37. Gênesis, capítulo 37 é o próximo livro a estar sendo ministrado. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Você teria descoberto fácil se você simplesmente tivesse voltado no começo da live, pois toda live eu falo qual é o meu nome. Então, só lhe faltou examinar. Isso que lhe faltou. E vamos estar dando início aqui, Gênesis capítulo 37, para a ministração nessa live. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueça que e aí é uma igreja. Exatamente, porque aqui é uma igreja e por isso que esse é o foco, orações e ministrações. Livro de Gênesis, capítulo 37, do versículo 1 ao versículo 7. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos. Apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este mancebo com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levanta, e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Glórias a nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Essa ministração no livro de Gênesis, capítulo 37, a gente vê desde o início a perseguição que há por causa daqueles que têm um chamado, aqueles que são escolhidos pelo Senhor Deus. O inimigo sempre utiliza aqueles que são da sua casa para perseguir essas pessoas. E aqui a gente vê o porquê verdadeiramente que eles tiveram brecha para que o inimigo trabalhasse através da vida deles para atormentarem a José. Pois eles estavam na emoção e no sentimento carnal. Eles permitiram que a inveja, que a mágoa, que a soberba, diversos sentimentos carnais e malignos viessem a abrir uma brecha para o inimigo operar contra o irmão deles, contra a sua carne e o seu sangue. Então, por isso que é sempre importante a gente colocar a palavra do Senhor Deus como um alicerce em todas as nossas áreas e setores de nossas vidas, para que nunca o inimigo encontre nenhuma única brecha para operar em qualquer um deles. E vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, rebanho bendito ímpar de número 9 e rebanho bendito par de número 10.
é o próximo a estar recebendo um livro e um capítulo para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o livro é o livro de Ezequiel, que contém 48 capítulos. Livro de Ezequiel, que contém 48 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado aqui nesta madrugada. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Ezequiel, 48 capítulos. Vamos ver qual capítulo está sendo ministrado. Tudo para mais honra e glória no nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Tudo para mais honra e glória no nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui nessa igreja virtual, Igreja Benditas, nós trabalhamos com os rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pois nós devemos ser benditos em todas as áreas e setores de nossas vidas, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Ezequiel, capítulo 44. Ezequiel, capítulo 44, para o rebanho bendito ímpar de número 9, Ezequiel, capítulo 44. E Ezequiel, capítulo 45, para o rebanho bendito par de número 10. Ezequiel, capítulo 45, para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos à ministração de mais uma oração. Vamos parar de ficar colocando fogo no parquinho aí, por favor. Vamos estar respeitando a palavra do Senhor Deus que está sendo ministrada. Oração de número 5 é a próxima oração a estar sendo ministrada. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo. Eu peço ao Senhor que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nessa sua igreja virtual, @Igrejas Benditas. E que possa haver voz de júbilo e salvação, chegando junto com essa ministração da tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra na casa dos seus benditos e amados. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus o Cristo e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Demorou tanto tempo para dizer que descobriu meu nome, tá? Falando meu nome errado. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nós não temos nenhuma religião e não apresentamos nenhuma religião. Estamos aqui para trazer a palavra do Senhor Deus, o Evangelho e a sua justiça em espírito e em verdade. E vamos à ministração de Ezequiel, capítulo 44, do versículo 1 ao versículo 7. Então me fez voltar para o caminho da porta do santuário exterior que olha para o oriente, a qual estava fechado. E disse-me o Senhor: esta porta estará fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela. Por isso estará fechada. Quanto ao príncipe, ele ali se assentará como príncipe, para comer o pão diante do Senhor. Pelo caminho do vestíbulo da porta entrará, e por esse mesmo caminho sairá. Depois me levou pelo caminho da porta do norte diante da casa. E olhei, e eis que a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Então caí sobre o meu rosto. E disse-me o Senhor: filho do homem, pondera no teu coração, e vê com os teus olhos, e ouve com os teus ouvidos tudo quanto eu te disser de todos os estatutos da casa do Senhor e de todas as suas leis, e considera no teu coração a entrada da casa com todas as saídas do santuário, e dize aos rebeldes, a casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: bastem-vos todas as vossas abominações, ó casa de Israel, porquanto chamastes estranhos, incircuncisos de coração e incircuncisos de carne, para estarem no meu santuário, para o profanarem em minha casa, quando ofereceis o meu pão, a gordura e o sangue, e eles invalidaram o meu concerto, por causa de todas as vossas abominações. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nessa ministração no livro de Ezequiel, capítulo 44, a gente vê a necessidade de estarmos verdadeiramente em espírito e em verdade com o Senhor Deus em todas as áreas e setores de nossas vidas. Pois aqui nesse versículo 7, o Senhor fala algo muito importante. Ezequiel 44, versículo 7. Porquanto chamastes estranhos, incircuncisos de coração, incircuncisos de carne. Ou seja, não era só aquele povo que não fazia parte da linhagem de Israel, que não era santo, não foi santificado para trabalhar dentro do templo, e sim aqueles que se faziam povo do Senhor somente
pela carne, porque nasceram do povo de Israel, porque fizeram a circuncisão, mas os seus corações não estavam verdadeiramente em obediência ao Senhor. E com isso, tudo aquilo que eles faziam se tornava inútil. Tudo aquilo que eles faziam era em vão perante aos olhos do nosso Senhor Deus. Por isso que nós, hoje em dia, temos que examinar com muito cuidado a doutrina que está nos sendo apresentada e quem nos está apresentando a doutrina. Pois o Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 15, dos versículos 7 ao versículo 9: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está cada vez mais bem longe de mim. E em vão me adoram, pois lhes são ensinadas doutrinas que são preceitos dos homens. Não tem como buscar, adorar ao Senhor Deus com base no que a gente acha, pensa ou imagina. É da forma como Ele determinou, porque Ele sabe de todas as coisas. Ele já preparou todas as coisas. Nós só precisamos agora seguir os seus caminhos, andar em santidade e em santificação, pois sem santificação ninguém verá ao Senhor Deus. E nós precisamos estar sempre conforme está escrito nas Escrituras Sagradas. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Lembrando que os inscritos ou seguidores recebem orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E escolha o seu número de 1 a 12 para ser parte dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Jesus Cristo. Você perguntou lá atrás como que fazia para ser parte da igreja. Lá no começo, antes da leitura. Eu respondi. Rebanho Bendito Ímpar, de número 11, Rebanho Bendito Par, de número 12. Lembrando que para ser membro dessa igreja virtual, você pode continuar congregando na igreja onde você estiver, pois estamos aqui para ajuntar a igreja do Senhor Jesus. E seguindo ou se inscrevendo, estará recebendo orações todas as madrugadas e além de, ao escolher ser parte dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, sempre estará recebendo de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada, nessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, um livro e um capítulo para a sua meditação. Livro de 2 Timóteo, que contém 4 capítulos. Livro de 2 Timóteo, que contém 4 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o livro de 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, para o rebanho bendito ímpar, de número 11. 2 Timóteo, capítulo 2. E para o rebanho bendito par, de número 12. 2 Timóteo, capítulo 3, para a sua meditação. E vamos à ministração de uma oração, lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 12 é a próxima a ser ministrada. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja agora as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros dessa tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja cura, proteção, purificação, libertação, restauração e renovação dos corpos, almas, espíritos e corações dos que estão buscando ao Senhor Deus nessa madrugada junto conosco, através do cumprimento das tuas justas, fiéis, benditas e verdadeiras palavras nas tuas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas agora. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Vamos dar início à ministração do livro de 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo.
Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nessa ministração, no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, testifica mais uma vez as palavras que eu mencionei para vocês na última ministração, da importância que tem, mais uma vez, o ministério de sorteios, o Senhor sempre mostrando a sua presença e o seu agir, dando a resposta através da palavra. Pois aqui no versículo 1 deixa bem claro: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Lembrando que a graça são as obras que o Senhor Jesus fez e que nós devemos estar sempre na prática das boas obras, nos fortalecendo através da prática da palavra do Senhor Jesus. E aqui no versículo 2, ele deixa bem claro sobre os líderes, pois o Timóteo era um bispo e ele também tinha legalidade para denominar outras pessoas em cargos abaixo de um bispo. E por isso, verdadeiramente, era importante ele examinar com muito cuidado quem iria ungir a a presbítero, a missionário, a obreiro, pois deveria ser pessoas perfeitas nas suas atitudes também, pois todos nós somos perfeitos, porque somos todos feituras, obras do Senhor Deus e feitos à sua imagem e à sua semelhança. Então devemos tomar sempre muito cuidado para que as nossas obras também sejam perfeitas. E aqui no versículo 4, no versículo 5 está escrito assim: e se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Palavra do Senhor Jesus, Mateus 16, de 24 a 27. Se não for conforme ele mandou, conforme o Senhor determinou, se torna em vão. Não adianta, o Senhor não precisa que você minta, que você adultere, que você peca, que você transgride, que você faça 1001 coisas erradas para buscar a palavra dele, para ensinar a palavra dele, para viver a palavra dele. Ele só precisa, nós que precisamos ser obedientes, pois sem ele nada poderemos fazer. E aqui no versículo 6 fala justamente sobre o trabalhador, aquele que trabalha na obra, vive na obra. Palavra do Senhor Jesus, Lucas 10, versículo 7. Todo obreiro é digno do seu salário. Por isso que em nossos templos físicos, que estão sendo inaugurados em todo o Brasil, todo obreiro recebe o seu salário, como é mandamento do Senhor Jesus. E aqui no versículo 7, considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. O entendimento é superior ao conhecimento, ao discernimento, à sabedoria, à inteligência. E é o Espírito Santo de verdade que nos concede o entendimento através de nós perseverarmos na prática das boas obras, dos mandamentos do Senhor Jesus, em nome dele, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Vamos dar início aqui ao próximo rebanho bendito. Escolha o seu número de 1 a 12 para ser parte dos 12 benditos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Rebanho bendito ímpar de número 3 e rebanho bendito par de número 4 são os próximos a estarem sendo ministrados. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos à ministração de um livro, ver qual dos 66 livros será o próximo a ser ministrado. E o livro é o livro de Lamentações, que contém 5 capítulos. Livro de Lamentações, que contém 5 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada. Lamentações, capítulo 5. Lamentações, capítulo 5. Para o rebanho bendito ímpar de número 3 e para o rebanho bendito par de número 4. Lamentações, capítulo 5, para a sua meditação. Eu sou membro da igreja virtual, @as_sem-ovelhas, mas eu ministro nessa outra igreja virtual, @igrejas benditas, de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada. Eu bebo muita água porque é necessário, porque eu estou aqui no momento de estou ministrando a palavra do Senhor Deus. E a água é um elemento justamente do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu bebo muita água nesse curto espaço de tempo. E não é, eu bebo realmente muita água durante o dia, mas não se compara ao que eu bebo aqui
aqui em 1 hora durante a live, porque João 7, versículo 38, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. E vamos à ministração de mais uma oração, lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como as orações do livro de Salmos também são numeradas. Oração de número 11. Eu falo, gente, que tudo que a gente fala, faz e apresenta a todos vocês é com base nas Escrituras Sagradas. Até o fato de eu beber água também está formado nas Escrituras Sagradas. Para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo. Em teu santo nome, eu peço que esses teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nessa live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela tua santa palavra sendo ministrada, para que eles possam produzir abundâncias de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam. Em o nome do Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Vamos estar dando início à ministração no livro de Lamentações, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 7. Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considera e olha para o nosso opróbrio. A nossa herdade passou a estranhos e as nossas casas a forasteiros. Órfãos somos sem pai, nossas mães são como viúvas. A nossa água por dinheiro a bebemos, por preço vem a nossa lenha. Os nossos perseguidores estão sobre os nossos pescoços. Estamos cansados e não temos descanso. Aos egípcios estendemos as mãos, e aos assírios para nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram e já não existem. Nós levamos as suas maldades. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nessa ministração, no livro de Lamentações, capítulo 5, a gente vê a consequência do pecado, da prática e da insistência no pecado e no erro, de não cortar esse ciclo. Ah, Milena, desde que o mundo é assim, então vai continuar sendo? Não. Romanos, capítulo 12. Não vos conformeis com o atual século. Não é porque é dessa forma há tantos e tantos anos que deve continuar sendo. Nós devemos estar sempre conforme diz as Escrituras Sagradas. Se mudou, pulou, acrescentou alguma coisa, tem que voltar como está escrito. A gente não pode vir continuar nesse embalo que tá só porque é muito divertido, é muito legal, é muito bonito. Lembra, o inimigo trabalha através das emoções e dos sentimentos. Se você agir no impulso, na emoção e no sentimento, não se firmar sobre a palavra do Senhor Deus, é impossível todas as coisas prosperarem, pois o próprio Senhor Jesus prometeu em Mateus 6, versículo 33, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Agora cabe a cada um de nós verdadeiramente obedecer. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E vamos à ministração do último rebanho, rebanho bendito ímpar de número 1 e rebanho bendito par de número 12. É o último a receber um livro e um capítulo para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Lembrando que estamos aqui de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada. E os inscritos ou seguidores recebem orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Livro de Levítico, que contém 27 capítulos. Livro de Levítico, que contém 27 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nesta madrugada. Escolha o seu número de 1 a 7, que no final da live eu estarei sorteando um livro e um capítulo. Eu estarei sorteando 7 números para você saber quais dos 7 livros ministrados é uma palavra do Senhor para o seu coração. Livro de Levítico, capítulo 25. Levítico, capítulo 25, para meditação do rebanho bendito ímpar, de número 1, Levítico, capítulo 25. E para o rebanho bendito par, de número 2, Levítico, capítulo 26, para a sua ministração. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ok? Vamos focar aqui na palavra do nosso Senhor Deus em Espírito e em verdade, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Vamos à ministração de mais uma oração a estar sendo ministrada, lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 4 é a próxima oração a estar sendo ministrada para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo.
Tá? Ah, tá bom. Não tinha água e nem azeite no Novo Testamento? Vamos lá, tá bom. Vamos iniciar a ministração no livro de Levítico, capítulo 25. Infelizmente eu não tenho tempo para poder falar desse tipo de coisa agora no momento. Mas deixando bem claro, o Senhor Jesus foi ungido antes de ir para a cruz. Dele saiu sangue e água. Então esse é o tipo de coisa que você precisa estar examinando a palavra do Senhor Deus e parar de arrumar palavra de filosofia, de manipulação do ser humano, para tentar tirar aquilo que está escrito na palavra do Senhor Deus em espírito e em verdade. Vamos estar fábulas religiosas. Vamos estar dando início à ministração no livro de Levítico, capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 7. Falou mais o Senhor a Moisés no monte de Sinai, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes... a oração, perdão, gente. Vamos à ministração da oração de número 4, que eu cheguei a sortear, mas acabei que eu não li. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa destra, agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo a vida dos benditos membros dessa tua preciosa igreja virtual, @igrejas benditas, para que eles vivam e possam contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias a Deus, Senhor, e meu muitíssimo amém. Vamos dar início à ministração no livro de Levítico, capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 7. Falou mais o Senhor a Moisés no monte de Sinai, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás a sua novidade. Porém, ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra. Um sábado ao Senhor não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo da tua cega não cegarás, e as uvas da tua vide não tratada não vindimarás. Ano de descanso será para a terra. Mas a novidade do sábado da terra vos será por alimento, a ti e ao teu servo e à tua serva e ao teu jornaleiro e ao estrangeiro que peregrina contigo, e ao teu gado e aos teus animais que estão na tua terra, toda a sua novidade será por mantimento. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Essa ministração no livro de Levítico, capítulo 25, a gente vê que sempre o Senhor Deus estará provendo para quando nós estamos em obediência para com Ele, em espírito e em verdade, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada das Escrituras Sagradas. Vamos ao último livro a ser ministrado. Escolha o número de 1 a 7 para você ter um livro e um capítulo para a sua meditação. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o livro é o livro de Obadias, que contém um único capítulo. Livro de Obadias, capítulo 1 e um único, para a meditação de todos nós estarmos meditando nesta madrugada, para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não se esqueça de fazer a sua obra para com o Senhor Deus, curtindo, comentando e compartilhando, seguindo ou se inscrevendo, para você estar recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E a oração de número 7 é a última oração a estar sendo ministrada para levar a palavra do Senhor ao coração de todos vocês que estão nos acompanhando nesta madrugada. Lembrando que o horário da live hoje vai passar um pouquinho da horário, que acaba sempre 00h12, 1h12 da madrugada, perdão, pois no começo da live tivemos que responder uma pessoa. Eu havia pedido permissão ao nosso sacerdote e apóstolo para passar um pouco o tempo da live. Mas vamos estar dando início aqui à ministração da oração de número 7. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre. Eu peço ao Senhor que haja agora a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando com a ministração da tua santa e poderosa palavra através dessa tua igreja virtual, @igrejas benditas. E todas essas vidas ligadas conosco sejam limpas,
libertas e livres de toda depressão e opressão do mal, para que possam louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo nome e se ajuntar conosco em um só Espírito, para que possam o invocar, e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem seus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço em nome do nosso Senhor Jesus, o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias a Deus, Senhor, e meu muitíssimo amém. Vamos estar dando início à ministração no livro de Obadias, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 7. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado às nações um embaixador, dizendo: Levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações. Tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derribará em terra? Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído? Não furtariam o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam alguns cachos? Como foram buscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus esconderijos. Todos os teus confederados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram. Prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram debaixo de ti uma armadilha. Não há em Edom entendimento. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nessa ministração no livro de Obadias, capítulo 1 e único, a gente vê a importância que tem em os nossos caminhos estarem firmados no Senhor, testificando que nós fomos ministrando todo no decorrer da live. Pois justamente aqui o Senhor Deus questiona sobre tudo aquilo que é material, que é físico, e é carnal, sejam relações, sejam aquilo que é material. Pois aqui o Senhor justamente questiona sobre os bens materiais, nem que eles se prosperem, nem que eles se montem como águia e façam o seu ninho no topo mais alto. Ou seja, não importa o patamar, a posição de honra e de glória que você chegar de maneira carnal e mundana. O Senhor permanece tendo o controle de todas as coisas. E Ele Ele abate aqueles que se exaltam e exalta aqueles que se humilham, não é os que são humilhados. O Senhor Jesus deixou bem claro: aqueles que se humilham serão exaltados, e devemos nos humilhar por causa do reino dos céus, da palavra do Senhor e da sua justiça. Não por causa da sua religião, não por causa do que você acha, pensa ou imagina. Esse é o nosso dever e a nossa obrigação. E aqui justamente no versículo 7, deixa bem claro que não há neles entendimento. Mas não é porque eles não conhecem, eles não sabiam, eles não tinham um profundo entendimento das Escrituras Sagradas que o juízo deixou de vir. Por isso que é importante nós estarmos sempre buscando mais e mais a se agradar à palavra do Senhor Deus, agradar à vontade do Senhor, se juntar com aqueles que guardam e praticam os seus mandamentos, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Esse é o nosso dever e essa é a nossa obrigação. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha aí o seu número de 1 a 7, que eu estarei sorteando os 7 números para você ter um livro e um capítulo para a sua meditação. Mas antes eu estarei apresentando uma das nossas mais de 40 ofertas em que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados ou mentindo, para que vocês façam prova de nós e do nosso caráter e possam ver verdadeiramente a palavra do Senhor Deus em espírito e em verdade. E a oferta de número 25, que eu estarei apresentando a todos vocês nesta live. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Lembrando que os inscritos ou seguidores recebem orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. E vamos à apresentação da nossa oferta de número 25. Nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando que todos nós somos santos. Também estamos afirmando que o Senhor Deus e a Bíblia Sagrada não permitem quem não é um santo trabalhar nos ministérios do Senhor Deus e do Senhor Jesus o Cristo, seja trabalhando nos ensinos das Escrituras
ou ministrando, ou tendo algum dos cargos ou títulos de obreiros, apóstolos, presbíteros, bispos, pastores, ou qualquer um outro. E nós afirmamos que para ter um desses cargos ou trabalhos, tem que ser um santo. E muita atenção, se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que as 3 afirmações sobre os santos, a afirmação do Senhor Deus, a afirmação da Bíblia Sagrada e a nossa afirmação são mentiras, vai receber um prêmio de 3 milhões de reais em dinheiro, para que vocês possam estar examinando sempre com muita atenção e cuidado. E não é porque... E, na verdade, é heresia o que você está praticando, porque você está chamando a palavra do Senhor Deus, a verdade, de heresia, pois a gente só fala aquilo que está escrito, senão a gente não estaria oferecendo dinheiro para provar que a gente está errado, para provar que a gente está mentindo. Então, por isso que é muito importante você examinar. Levítico, capítulo 19, versículo 2. 1 Pedro, capítulo 1. Sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. Romanos, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. Chamados para serdes santos. Então devemos examinar a palavra do Senhor Deus. Lá em Salmos capítulo 50, deixa claro que aqueles que louvam ao Senhor, os santos que louvam ao Senhor em espírito e em verdade, tudo para mais honra e glória. Colossenses também fala de sermos santos, tudo para mais honra e glória, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Tá ficando chato pra você porque você não consegue provar nada. Tudo aquilo que você apresenta é com base em teologia, filosofia, fábulas religiosas, sentimentos, achismos e emoções. Você não tem base nas escrituras sagradas para poder dizer que a gente está errado ou que a gente está mentindo. Então pra você fica chata a situação, porque aquilo que você apresentava como verdade, a gente está afirmando que é mentira. Aquilo que você apresentava como santidade, a gente está afirmando que é balela. Então é muito importante examinar as escrituras sagradas e colocar em prática, em espírito e em verdade, independente de como as pessoas irão olhar, pois o próprio Senhor Jesus afirmou, João 8, versículo 46, quem de vós me convence de algum pecado? E vamos à ministração dos 7 números. Escolha o seu número de 1 a 7 para você estar tendo um livro e um capítulo para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E se de 1 a 7 você escolher o número 7, vai meditar em Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, se você escolheu o número 7. Se de 1 a 7 você escolheu o número 2, vai meditar em Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37, se você escolheu o número 2. E lembrando que se eu falei muito rápido, perdeu as ministrações, as orações, a live vai ficar salva em outras redes sociais para você assistir, diminuir a velocidade, caso eu tenha falado muito rápido, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Ou esse mesmo, @igrejas benditas, no plural, @igrejas benditas. Se de 1 a 7, você escolheu o número 6, Ezequiel capítulo 44. Ezequiel capítulo 44, para quem escolheu o número 6. Se de 1 a 7 você escolheu o número 5, vai meditar no livro de 2 Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo capítulo 2, se você escolheu o número 5. Se de 1 a 7 você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Lamentações capítulo 5. Lamentações capítulo 5, se você escolheu o número 1. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Se de 1 a 7 você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Levítico capítulo 25. Levítico capítulo 25, se você escolheu o número 3. E se de 1 a 7 escolheu o número 4, você vai meditar no livro de Obadias capítulo 1 e único. Obadias capítulo 1 e único, para a meditação de todos nós nesta madrugada. Para mais honra e glória, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito, membro e ofertante de uma de nossas igrejas virtuais, ministérios e canais, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando que os inscritos recebem... Vamos dar início aqui. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte,
pelo nosso sacerdote e apóstolo, além das orações durante as lives que nós sempre fazemos de segunda a sexta. Você também tem a flexibilidade nos horários, pois temos lives desde o início da manhã, 12 minutos antes das 7 horas da manhã, @ a Igreja 70 Santos, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E até aqui o horário da madrugada, de 00h07 até 1h12 da madrugada, que hoje acabei passando um pouco do horário, porque foi necessário. Quem tá aí nessas redes sociais aqui, a live vai ficar salva, volta a live no início, para você poder estar examinando. Para você buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, para você receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e horário das lives estará na descrição do vídeo, com todas as informações necessárias também e muito importantes para vocês darem uma olhada. E nas outras redes sociais, abra o perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo aí na tela, vá na aba de seguindo, onde você irá encontrar nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. Lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, que também são denúncias, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e que elas valem desde 12 milhões de reais em dinheiro até 120 milhões de reais em dinheiro, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que elas são mentiras e elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Então não deixe de examinar sempre com muita atenção e cuidado. Eu agradeço muitíssimamente a presença de todos vocês aqui do Brasil, vocês dos mais de 20 países que acompanham nossas lives, nossas igrejas virtuais, ministérios e canais, vocês dos Estados Unidos, Portugal, Angola, Moçambique, Índia, Rússia, Bangladesh, México, Canadá, África do Sul, Dinamarca, Portugal, Porto Rico, França, Colômbia, Itália, Canadá. Para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui. E fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembre-se que nós devemos ser a igreja do Senhor Jesus aonde nós estivermos. Aguardo vocês nas próximas lives, de segunda a sexta, de 00h07 até 1h12 da madrugada. Fique com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E meu muitíssimo amém.